Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Ora Wismer, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 32. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar? Novo Testamento. Dia 32. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua cira, a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Lucas 3:17. João Batista não era um caniço agitado pelo vento, Mateus 11:17, porque estava preparando o povo para acolher o seu Salvador. Essa é a decisão mais séria que alguém pode tomar, porque determina o seu destino eterno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, declarou João. João 1:29. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. João até se atreveu a pregar acerca do inferno. Ele viu a chegada de uma colheita na qual separava o trigo do joio, a queimada da palha em fogo inextinguível. Isso mesmo. Deus não preparou o inferno para pessoas, mas para Satanás e seus anjos. Mateus 24:41. E para aqueles que rejeitam a Cristo e escolhem Satanás, qual deve ser a reação do cristão de fato ao fato do inferno e à certeza do juízo eterno? Nossa primeira reação deve ser de gratidão em nossa adoração, porque nós somos o que devemos ser, salvos da ira de Deus. Certamente não merecíamos ser levados à família de Deus, porque nascemos pecadores, vivíamos pecadores e até gostávamos de pecar. No entanto, Deus Pai nos escolheu, Deus Filho morreu por nós e Deus Espírito Santo nos convenceu, nos levou em Cristo e nos selou por toda a eternidade. Efésios 1, do 3 ao 14. Nada havíamos feito para merecer o perdão, mas Deus nos ama, nos perdoa e nos inunda de bênçãos. Jesus intercede por nós no céu e o Espírito Santo habita em nós. É graça do começo ao fim e isso ainda me surpreende. Quando perdemos a maravilha da salvação, damos o primeiro passo para o pecado. Charles Wesley bem expressou: amor surpreendente, como pode ser que tu, meu Deus, deveres morrer por mim? Nossa segunda reação deve ser a de compaixão em nosso testemunho. O apóstolo Paulo tinha grande tristeza e incessante dor em seu coração devido ao seu fardo pelo perdido de Israel. Ele estava até disposto a ir para o inferno, se isso significasse a salvação dos judeus. Romanos 9, do 1 ao 5. Isso nos faz lembrar de Moisés, que estava disposto a morrer pelo bem do seu povo e que havia pecado. Êxodo 32, do 31 ao 35. Moisés e Paulo, Romanos 10, 1. Intercederam pelo seu povo e também nós devemos orar pela salvação dos perdidos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, do 23 ao 32 e do 31 ao e depois 33, 11. Ele não quer que pessoa alguma pereça, mas que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Estamos aqui na terra não para ser juízes ou advogados de acusação, condenando pessoas perdidas, mas para sermos testemunhas que evidenciam Jesus e compartilham a boa nova do Evangelho. Você tem uma lista de nomes de pessoas por quem ora? Nossa terceira reação deve ser a da obediência em nossa caminhada. Nossa tarefa não é perguntar: Senhor, são poucos os que são salvos? Lucas 13, 23.
mas a certeza de que somos salvos e vivemos de acordo com essa salvação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Nossa vida de temor a Deus pode ser a única versão da Bíblia que os perdidos lerão. Não desperdicemos tempo e energia debatendo os bons argumentos de teologia, quando o mundo está cheio de pessoas que nada sabem acerca do simples plano da salvação. Deixa a sua luz brilhar neste mundo escuro. Podemos não gostar da verdade sobre o inferno, mas a mesma Bíblia que assegura que os cristãos irão para o céu, João 14, do 1 ao 6, também assegura que aos incrédulos eles irão para o inferno, a menos que recebam Jesus Cristo em seu coração. O que estamos fazendo a respeito disso? Respondeu-lhe Jesus: o seu caminho é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Eu quero ler a última parte de novo. Desculpa. Podemos não gostar da verdade sobre o inferno, mas a mesma Bíblia que assegura que os cristãos vão para o céu, também assegura que os incrédulos vão para o inferno, a menos que recebam Jesus em seu coração. O que estamos fazendo a respeito disso? Vocês sabiam que o ser humano é adaptável a tudo? Então você se acostuma com a dor. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela mulher que ela sofre violência doméstica a vida inteira e ela não abandona? É aquela mulher. Sabe aquela mulher que é acostumada a como maltratando ela a vida inteira e ela simplesmente permanece? Sim. E tem quem tá de fora, pensa assim: meu Deus, mas por que ela não vai embora? Por que ela não denuncia? Por que ela simplesmente não casca fora? Não. Existe um motivo lógico para isso. É porque o ser humano se adapta com a dor. Ele se acostuma até com a violência. Vocês acreditam nisso? Por isso que muitas mulheres violentadas, elas não vão embora. Porque elas se adaptaram com a dor. Simples assim, tá? E por que muitos filhos, quando eles são muito maltratados pelos pais, eles querem provar que eles são bons? Porque eles se adaptam com a dor. Pais narcisistas, né? Pais narcisistas, eles geram filhos que sempre tentam provar, esses filhos sempre tentam provar que eles também são bons e carecem e são dignos do amor do pai. Então, no cérebro da pessoa, lança o mecanismo de que ela tem que ficar e que ali é o lugar dela, que ela tem que provar que ela é boa para merecer o amor daquela pessoa. É a mesma coisa com o homem violento. No cérebro da mulher gera o mecanismo que ela tem que ficar. Eu vou dar um exemplo de que a gente se adapta com a dor. Dizem que morrer queimado é a segunda pior dor do mundo. Ela não perde para nada, a não ser parir um filho. Meu Deus, Uma mulher, ela ultrapassa o limite da dor quando ela vai gerar vida. Mas por que tem tanto parto normal, né? Porque existe um hormônio chamado ocitocina. Ele é liberado durante a contração. E esse hormônio faz com que a mulher permaneça naquela situação e vá até o fim. Então, esse hormônio, ele anestesia o excesso de dor. Sem ele, nenhuma mulher iria ter parto normal. Nenhuma. A dor, ainda com a ocitocina, é tão insuportável, não é? Então, imagina se não tivesse essa anestesia, entre aspas, essa anestesia natural, que é a ocitocina. Nenhuma mulher suportaria o excesso de dor na hora do parto. Então, o ser humano, ele se adapta. A gente ama o que é gostoso, então a gente se adapta a coisas boas. E aí, de repente, aquela pessoa que ela se descobre doente e ela precisa tirar alguns itens da alimentação dela.
E é sofrido, é dolorido, porque ela já tem uma rotina, mas ela tira. Vamos supor que é uma pessoa que queira uma mudança de saúde, tá? Então ela chega ali no médico, o médico fala, ó, agora você tem diabetes. Você já tinha, mas agora você tá diabetes. Gente, tá uma chuva tão gostosa, vocês não têm noção. Tá assim, parecendo que Brasília tá desabando, eu tô tão feliz. A gente precisa da chuva, vem a chuva. E ali, aquela mulher na diabetes, né? Ou aquele homem com diabetes. Então ele precisa parar de comer alguns alimentos, precisa ter uma hora certa para alimentar, e eles precisam de tomar remédio no tempo certo, na hora certa, no momento exato, sem parar. Ok. Então você se adapta a ter que tomar remédio, você se adapta à nova rotina alimentar, se adapta, é ou não é? O ser humano na Terra se adapta a tudo. Pode custar o tempo, mas ele se adapta. Então, aquela desculpa de que aquela pessoa falou assim, eu não consigo, é mentira. É mentira. É o seu cérebro contando uma mentirinha para você. Porque é cientificamente comprovado que o ser humano, ele consegue bolar novos ciclos, o cérebro do ser humano. Você tá escutando chuva daí? Tá muito ruim? Eu aumentei meu tom de voz por causa da chuva. O ser humano, ele bola no cérebro dele uma estratégia para ele abrir e fechar novos ciclos. É como aquela pessoa que passa por um divórcio. E essa pessoa, ela tem que recomeçar, não do zero. Ninguém recomeça do zero. Mas ela recomeça de algum ponto. É ou não é? Então ali ela recomeça de algum ponto, talvez um ponto de depressão, de tristeza, de angústia, mas ela recomeça. Ok. E então chegamos a um ponto que eu queria dizer para vocês. Eu queria dizer para vocês um único ponto. Eu contei todos esses exemplos para vocês entenderem uma coisa sobre o inferno. O ser humano não se adapta ao cheiro do inferno. Eu disse para vocês que aqui na Terra o ser humano se adaptava a tudo que era bom e a tudo que era ruim. Foi ou não foi? Mas existe algo que o ser humano nunca se adaptará, que é ao cheiro do inferno e à temperatura do inferno. Poliana, mas assim, o inferno tem cheiro? Tem. E a Bíblia descreve qual é o cheiro do inferno. Em Lucas, capítulo 16, talvez inclusive o próximo seja esse. Lucas 5, o próximo. Depois eu falar Lucas 6, eu não vou nem olhar agora, porque a gente vai para o 5 amanhã. Você sabe qual é o cheiro do inferno? É o cheiro de enxofre. O cheiro de enxofre não é olfatável para o ser humano. Deixa eu te contar uma coisa. A desobediência levará o ser humano ao inferno. E você vai conviver num ambiente que nenhum cheiro lhe será acostumável. Vai ser inóspito o tempo todo. O que é inóspito, Poliana? Vocês sabem o que é inóspito? É algo morto, é algo vazio, é algo que não tem vida. O cheiro do inferno, ele é inóspito para o nosso olfato, porque ele não tem vida. A temperatura do inferno é como chama de brasa quente que não acalma. Então é tão quente, você imagina um lugar quente, escuro, em que o cheiro não é adaptável. Esse é o lugar do desobediente para o resto da vida. A eternidade é muito tempo para passar ao lado de Satanás. É um castigo. Eu lembro de uma vez de uma mulher
que ela estava no monte orando. Essa história, ela me chamou muita atenção, há muitos anos atrás. E ela recebeu uma profecia, e ela estava passando por um processo de divórcio. E ela recebeu uma profecia dizendo que se ela não aceitasse o marido dela, que iria voltar aquela semana, ela ia para o inferno do lado dele. E eu achei forte. Eu era uma criança quando eu escutei essa profecia. E eu conheci essa mulher. E ela iria beber urina e comer fezes. Ai, foi muito forte. E o cheiro do inferno, cheiro do enxofre. A pessoa falava, você vai sentir o cheiro do enxofre, você vai comer fezes, você vai beber urina. E ali eu lembro que daquela palavra que foi tipo numa madrugada, um negócio assim. Quando foi dali 3 dias, ele ligou para ela e pediu para voltar para casa. A primeira coisa que ela disse foi sim. Ele voltou para casa. E naquela profecia, aquele profeta dizia o seguinte: essa é a última oportunidade desse homem não ir para o inferno. Porque esse homem, se ele não se render, ele vai para o inferno. E se ele for para o inferno, ele não vai suportar o castigo eterno. E acabou. Quando foi na terça-feira, no sábado, eu lembro, na terça-feira esse homem ligou para essa mulher e ele pediu para voltar e ela aceitou. Ele ficou uns 40, 50 dias e foi embora. E eu lembro que isso ficava massacrando assim meu coração quando eu era criança, adolescente, meu Deus. E aquela profecia dizendo que ele ia para o inferno se ele não... E eu não entendia muito, que eu era criança, né? Sobre ele não permanecer naquela família. Foi-te embora. E eu lembro que aquele profeta dizia assim para aquela mulher: se você aceitar ele, você tá livre dessa condenação. E ela aceitou. E ela aceitou numa boa. Gente, a gente está brincando. A gente está brincando de ser crente. É muito impressionante a quantidade de crente que se comporta feito um secular. Ai, deixa eu viver a minha vida. Não é sobre a sua dor. Não é sobre o que você sente. Evangelho não é nem sobre a sua família. O evangelho é sobre céu e inferno. As pessoas, elas estão achando, vai para o inferno, tá ok. Gente, o inferno é um lugar que não foi feito para o ser humano. Você sabe um lugar que você se sente inadequado? Então, é piorado. Você sabe um lugar onde você nunca vai ter aconchego? É pior ainda. Nada do que eu consiga descrever para vocês pode ser, nada pode ser mais pesado. Nada pode se igualar ao inferno. O meu avô, ele está vivo. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos de 20, ele teve uma experiência, ele foi para o inferno. Ele sempre foi um homem bem difícil, sabe? Bem difícil mesmo. E aí, ele foi fazer uma cirurgia, ele morreu. Ele ficou 3 horas morto no centro cirúrgico e ele voltou. Depois, os médicos ficaram 3 horas fazendo manobra e ele voltou. Só que nesse tempo que ele estava morto, ele conta uma experiência. Ele disse que ele foi para um lugar que era tão escuro, que a única coisa que ele conseguia sentir era medo do escuro. Ele disse que ele foi correndo e tinham 2 cachorros enormes e queriam colocar ele dentro de uma jaula. E fora tinham muitos homens maus. Era como se ele ficasse do lado de fora, os homens maus pegariam ele. E se ele entrasse dentro dessa jaula, os cachorros comeriam ele vivo. Essa era a sensação. Então ele começou a correr e ele teve muitos perseguidores atrás dele. Ele disse que foi insuportável. Ele disse que pela primeira vez ele sentiu muito medo. Ele não conseguia sentir nada além de medo, pavor, angústia, medo.
Ele disse que era o lugar mais horrível que ele já foi na vida dele. Ele dizia que quando ele chegava lá, ele olhava para o lado, tinha cachorros enormes para comer a carne dele. E quando ele olhava para o lado, tinham gaiolas, e nessas gaiolas, as pessoas eram colocadas nessas gaiolas. E haviam ladrões que corriam, e foi toda essa confusão, e ele escutou uma voz que dizia: pai, volta, pai. E era a voz da minha tia. Porque como a minha tia trabalha na área da saúde, ela é técnica em enfermagem, os médicos permitiram ela entrar no centro cirúrgico para se despedir dele. E eles estavam ainda fazendo a manobra, sem desistir. E ali já tinha 1, 2, 3 horas, ela estava de joelho, de mãos levantadas, dizendo: volta, pai, em nome de Jesus, volta, pai. E ele ouviu uma voz. E ele ouviu a voz, ele começou a procurar onde estava, e ele viu uma luz bem pequenininha no fundo. E ele foi atrás dessa luz, a luz foi crescendo, 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 crescendo. Volta, pai, até que ele acordou. E ele voltou. Foi isso que aconteceu com ele. E ele, até enquanto ele tinha função cognitiva, ele conta que ele era apavorado com essa visão. Ele contava, gente, com tanto pavor de tudo que... Eu estou assim, resumindo muito. Mas ele contava com tanto pavor, e ele voltou pela primeira vez na vida dele, dizendo: o inferno é real. O inferno é real. Ele voltou transtornado com aquele lugar. Gente, se as pessoas tivessem uma experiência de ver o inferno, só dar uma olhadinha assim de longe, que foi o que aconteceu com ele, duvido que as pessoas iriam fazer qualquer coisa para voltar para ir para esse lugar. É um lugar de castigo, é um lugar de enfermidades, é um lugar onde essa dor não para. Sabe, as piores dores que a gente sente aqui na terra são essas dores que a gente vai sentir lá. Jesus, ele falou muito mais sobre termos o cuidado de não desobedecermos para irmos para o inferno do que o próprio céu. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, só uma. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é quando você passar uma situação de que alguém cometeu graves ofensas ou injustiça, acredito, não é sobre a ofensa que ela fez, é sobre a eternidade que ela está perdendo. E ela nem tem a visão disso. Tem gente que fala assim: tal pessoa me traiu, mas antes de trair você, ela traiu o próprio Deus. Ela foi traindo no caminho, entende? Antes de descuidar da aliança, ela descuidou da aliança com Deus. Antes de ser uma péssima mãe, um péssimo pai. Eu fico muito impactada com esses pais que geram filhos e eles abandonam os seus filhos. Meu Deus do céu, o castigo para esses pais vai ser muito pesado, gente. O abandono da paternidade, da representação de Deus na terra. Ai, meu Deus, a responsabilidade de um pai é muito grande. Tem pai que acha que é só dar pensão e sair fora. Ai, gente, é sobre o céu e o inferno. Não é sobre um abandono terreno. Tem gente que acha que pode ficar ali na bebedeira, na glutonaria. Ai, gente, meu Deus do céu, ai. Oi. É puxado. Eu queria, na verdade, que os olhos e os ouvidos espirituais de vocês se abrissem, para vocês entenderem que não é só sobre ser gordo ou magro. É sobre não parar o desejo da sua carne e ali ter condenação eterna para você. Não é só sobre a quantidade de bebida que você bebe e uma ressaca do outro dia. Não é sobre isso. Não é só sobre qualquer ficante que você se deita. Ai, gente, não é sobre isso. É sobre o céu e o inferno. É você estar num ambiente que não é adaptável nunca.
Até uma mulher violentada se acostuma com a dor, infelizmente, mas se acostuma. Eu comecei dizendo isso. Uma pessoa doente se acostuma com a doença, por mais ruim que seja, entende? Tudo você se acostuma. Tudo. Eu dei tanto exemplo no início, mas o inferno não tem como se adaptar. É impossível. É o pior ambiente que o ser humano pode pisar, o inferno. E tem muitas pessoas indo para lá. Muitas pessoas. Vivam o evangelho de verdade. Vivam o evangelho de misericórdia. E clame pela salvação dos perdidos. Oh, meu Deus. Comece a clamar. Não é sobre você, é sobre o céu e o inferno. Quando você vê uma pessoa muito no pecado no mundo, clama pelo céu para ela. Chama o céu para ela. Vai ali, seja uma intercessora do céu para ela. Assim como aquela filha, né, minha tia, que estava ajoelhada no centro cirúrgico, orando. Volta, Pai. Volta, Pai, em nome de Jesus. Volta, Pai. Clama pela salvação dessas pessoas. Depois meu avô teve a oportunidade de confessar Jesus. Ele viveu uma vivência com Deus. E ele ainda está vivo. Até hoje. Mas aquela filha, volta, Pai. Seja você como aquela filha. Volta, Pai. Para que as pessoas que te rodeiam não pisem no inferno. Ninguém, nenhum ser humano, por mais ruim que seja, merece estar ali. Ali é muito difícil. Clame pelos perdidos, para que eles encontrem a salvação. Clame por você. Clame pela sua história, para que você esteja com o Pai no descanso eterno. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensine a interceder pelos perdidos. Senhor, nós nos colocamos à disposição de Ti. Nós clamamos pela nossa salvação e pela do nosso. Clamamos agora, Senhor, pela salvação do Brasil. Espírito Santo, nos santifica na verdade. Salva o nosso país, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, que cada brasileiro possa encontrar o céu. Senhor, nos alcance por amor de Ti mesmo e nos leva para perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45. Eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Eu vou parar ele agora e a gente vai orar pela Renata. Tá bom? Vamos todos orar por ela. Ela perdeu o bebê e ela vai internar para fazer a curetagem. E ela tá nesse processo aí, é muito cansativo, viu, gente? É muito dolorido pro corpo de uma mulher e pras emoções. Vamos orar por ela. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, seja o consolo da Renata, Senhor. Espírito Santo, a santifique, Pai. Que ela possa conseguir oferecer a Ti essa dor. Que ela possa conseguir oferecer a Ti esse bebezinho. Senhor, o Senhor a fez mãe por semanas. O Senhor encontrou morada no ventre dela. E agora ela entrega o filho para Ti. Senhor, console as emoções dela. Console o espírito dela, a alma dela. Ela já tinha planos para essa vida. Mas os seus planos são melhores e maiores do que os planos dela. Eu quero te pedir, Senhor, cuida dela nesse momento, cuida do corpo, da alma e do espírito dela agora. Que essa curetagem possa ser algo que vai trazer paz para ela. Em nome de Jesus, a santificamos na verdade e pedimos por ela, intercedemos por ela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, querida. Deus ainda te fará alegre mãe de filhos. Deus ainda te fará alegre mãe de filhos. Não é porque o Senhor tomou esse bebê para si que a promessa acabou. A promessa ainda está de pé. No dia em que o bebê vai ser retirado do seu ventre, esse bebê
Deus te renova as promessas dele. Eu estou arrepiada. Eu orava por você e Deus me falava: ela ainda será alegre, mãe de filhos. Ela já tem 2 filhos e vai vir um terceiro, porque o Senhor vai guardar, vai alcançar, vai transformar, e esse bebê vai vir para solidificar um novo tempo sobre a sua casa. Amém? É isso. Um beijo, gente. Deus abençoe. E até amanhã. Agora de manhã, estejam orando por ela e declare: Renata, você ainda será alegre mãe de filhos. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, estamos aqui de novo para continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que estaremos aqui todos os dias. E essa chuvinha hoje está gostosa demais. Eu vou curtir minha chuva. Beijo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.